Retomando o nosso estudo a respeito da legislação tributária, ou como nós já explanamos para vocês, a respeito das normas de direito tributário, nós vamos continuar e falar sobre os decretos-leis. A primeira coisa que nós precisamos esclarecer para vocês é que essa espécie normativa chamada decretos-leis não existe mais. Elas eram previstas na Constituição Federal de 1967, mais especificamente no artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal de 1967. E você pode estar se perguntando, professor, e por que, se os decretos-leis eles não existem mais, por que o senhor está tratando? Porque eles não são mais previstos na Constituição de 88, eles não foram repetidos. Na verdade, o que aconteceu? Ao invés de decretos-leis, a Constituição previu as medidas provisórias. Então, na Constituição de 88, os decretos-leis eles foram substituídos pelas medidas provisórias. E por que nós continuamos a tratar sobre decretos-leis? Porque tem alguns decretos-leis que continuam ainda vigentes, né? Por quê? Porque foram recepcionados pela Constituição Federal de 1978, certo? Só para vocês terem uma noção, o Decreto-Lei 37 de 66, que trata sobre imposto de importação, continua vigente. O Decreto-Lei número 195, que é referente à contribuição de melhoria, continua vigente. E o Decreto-Lei 278 de 67, que regulamenta a Zona Franca de Manaus, continua vigente. Então, enquanto essas normas existirem, nós ainda vamos ter que falar sobre decretos-leis. Quando elas forem substituídas, quando forem revogadas, substituídas por legislação nova, a gente vai deixar de utilizar o decreto-lei. Mas, enquanto eles estão vigentes, nós temos que tratar sobre eles, tá certo? E, já que não existe decreto-lei, nós temos que tratar exatamente da espécie normativa que substituiu os decretos-leis, que são exatamente as medidas provisórias, né? A medida provisória, ao contrário dos decretos-leis, existem no ordenamento atual como espécies normativas, estão previstas no artigo 62 da Constituição Federal de 88, então são vigentes, e elas substituíram os antigos decretos-leis. Então, a medida provisória, como eu falei para vocês, elas são atos administrativos normativos que têm força de lei. Ou seja, são atos feitos pelo chefe do executivo e que, tão logo sejam publicados, eles já têm força de lei, ou seja, já são aplicados como se fossem leis. Eles não são leis, mas são aplicados como se fossem leis. Mas por que isso? Porque, na verdade, são matérias de relevância e urgência. Então, como são matérias de relevância e urgência, por isso é que se admite essa excepcionalidade. Tá certo? A medida provisória, ela pode tratar de todos os assuntos? Não, ela não pode tratar de todos os assuntos. Então, a medida provisória, ela só pode, a rigor, tratar de assuntos referentes à lei ordinária, certo? Então, a medida provisória só pode tratar de assuntos que caibam à lei ordinária. Isso de acordo com o artigo 62 da Constituição Federal Brasileira. Para os tributos que exigem lei complementar, não pode ser feito a medida provisória. Aí vocês vão analisar o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição Federal Brasileira. A medida provisória que implicar, ou seja, que resultar em instituição ou majoração de impostos, só produzirá efeitos no exercício seguinte, e se houver ainda sido convertido em lei até o último dia daquele exercício. Então, se ela não conseguir ser convertida em lei no exercício para ser aplicado no outro, ele só vai ser aplicado no subsequente. As únicas exceções a isso são exatamente aqueles impostos de natureza extrafiscal que nós já comentamos com vocês, né? O imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF e o imposto para a guerra, né? Excepcionalmente pode ser criado para a guerra, certo?
Outra observação que nós fazemos é que para a instituição majoração das espécies, das demais espécies tributárias, taxa, contribuição de melhoria e contribuições especiais, não precisa esperar a conversão em lei, ou seja, a medida provisória, ela já produz seus efeitos a partir da data da publicação da MP. Mas eles obedecem ao princípio da anterioridade, né, que nós já vimos lá quando nós analisamos a questão dos princípios de direito tributário. Em relação ao empréstimo compulsório, não é aplicável a medida provisória. Por quê? Porque qualquer tipo de empréstimo compulsório só pode ser criado por lei complementar. E a medida provisória não pode tratar de matérias que digam respeito ou que só possam ser reguladas por lei complementar. Tá certo? Então, são essas regras aí que nós pedimos que vocês analisem referente. A outra espécie normativa que nós temos são exatamente os decretos legislativos. Então, os decretos legislativos, eles estão previstos lá no artigo 59, inciso 6º da Constituição Federal. O decreto legislativo aos tratados internacionais está previsto no artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal. Esse disciplinamento das medidas provisórias, para elas serem convertidas em lei, está previsto lá no artigo 62, parágrafos 3º e 11 da Constituição Federal, né? Então, já estão previstos lá essas regulamentações, certo? A outra espécie normativa que nós temos é referente exatamente às resoluções. E as resoluções, elas estão previstas também no artigo 59, inciso 7 da Constituição Federal. Da mesma forma, é um ato do Congresso Nacional e pode ser um ato do Congresso que é composto de 2 casas ou de uma de suas casas. Quem pode baixar a resolução? O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, pode ser do Congresso, pode ser só da Câmara, pode ser só do Senado, certo? Também, como são matérias interna corporis, ou seja, matérias que só diz respeito ao próprio legislativo, não pode ter intromissão do executivo. Por isso que elas não se sujeitam à sanção ou veto do presidente da República. E no direito tributário, as resoluções mais são aquelas emanadas pelo Senado Federal. Tá certo? Só um instante. Tá só um probleminha aqui, pessoal, só um instante.
Então, retornando aqui à nossa exposição, né? As resoluções. No direito tributário, as mais importantes são aquelas que são oriundas do Senado Federal, porque elas podem evitar aquilo que nós já falamos anteriormente, que é a guerra fiscal, onde ela pode estabelecer parâmetros para as alíquotas dos impostos estaduais, certo? Então, por isso que é importante a gente estudar aí o tema das resoluções, ok? Tratados e convenções internacionais. Como nós vimos, também é um tema muito importante no direito tributário. Então, o que acontece? O Brasil, como Estado soberano, ele pode participar de tratados internacionais, ele pode firmar acordos, pactos a nível internacional, ou entre Estados soberanos ou com organismos internacionais, como é o caso da ONU, né? Em matéria tributária, os mais comuns são nos campos referentes à importação, exportação e renda, né? Por quê? Porque como hoje em dia existem as multinacionais, e existem até pessoas que, por um poder aquisitivo maior, eles têm aplicações financeiras e têm investimentos em vários estados, então, para evitar, a nível internacional, a chamada bitributação internacional, certo? É tanto que existe o GATT, que é exatamente um acordo geral sobre tarifas de comércio, que regula a tributação exportadas ou importadas e a bitributação, né? Ele regula no sentido de tentar inibir essa situação, tá bom? O que também é interessante, é importante que a gente entenda sobre esses tratados e as convenções internacionais. É a relação com o presidente da República, né? Por quê? Porque os tratados e convenções, eles são assinados pelo presidente da República, que é chefe de Estado, ou pelo ministro das Relações Exteriores, ou por um agente plenipotenciário, que pode representar o Estado brasileiro, né? Porque está previsto a assinatura deles lá no artigo 84, inciso 8 da Constituição Federal Brasileira. Mas qualquer tratado, uma vez assinado, ele se submete a um procedimento que é o procedimento de ratificação. Tem que ser ratificado. Quem é que ratifica o tratado internacional? É exatamente o Congresso brasileiro, é o Poder Legislativo brasileiro. E aí você tem, para assinatura, o poder do chefe do Executivo, está lá previsto no artigo 84, inciso 8 da Constituição, e a sua implementação está prevista no artigo 49, inciso 1 da Constituição. Para ele ser implementado no país, ele precisa ser ratificado, né? E aí ele vai ser ratificado através de um decreto legislativo que ratifica o tratado a nível nacional. Ou seja, embora tenha sido um acordo internacional, para ele ser aplicado nacionalmente, para ele ser aplicado internamente, ele precisa exatamente dessa autorização do Congresso Nacional. Tá certo? São alguns procedimentos que são utilizados para isso, mas como são normas muito específicas do direito tributário, a gente não vai levar para vocês, porque vocês, como são de direito de administração pública, bacharel, vão ser futuros bacharéis em administração pública, só precisa ter mesmo essas noções. A parte específica é só para o pessoal do direito, tá bom? Tem um tratamento diferenciado para os tratados de direitos humanos, né? Porque todo tratado que regular algum direito humano, ele pode ser aprovado dentro do ordenamento jurídico brasileiro, não como um tratado, que seria uma norma supralegal, mas ele pode vir como se fosse exatamente uma emenda constitucional. E aí nós temos a regulamentação hoje em dia, né, do artigo 5º, onde você tem os parágrafos 2º e 3º da Constituição, do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, onde estabelece os critérios em que esses tratados de direitos humanos, eles podem ser inseridos no Brasil como se fossem emendas constitucionais. Sobre os tratados internacionais, também seria bom que vocês lessem o artigo 98 do Código Tributário Nacional,
Por quê? Porque eles dizem, ou esse artigo, ele coloca a relação dos tratados com a legislação tributária nacional, né? Ou seja, como é que existe essa regulamentação. E uma explicação para vocês entenderem já, para vocês terem mais ou menos uma noção dessa relação entre lei e tratado internacional, ou leis e tratado internacional aqui no ordenamento jurídico brasileiro. É que não há uma prevalência hierárquica do tratado internacional sobre as normas de direito interno. Mas o que você aplica é o chamado princípio da especialidade. Ou seja, num caso concreto, e você tiver normas diferentes se aplicando ao mesmo caso, você tem que, é o caso de antinomia. Para solucionar essa antinomia, você tem que aplicar um critério. O critério aqui utilizado é exatamente o critério da especialidade. Ou seja, você vai aplicar a norma específica. Então, entre a lei e o tratado, aquele que for mais específico, ela vai ser aplicada, em detrimento do outro. Certo? Então, por isso é que você diz que você resolve a situação da relação entre os tratados e convenções internacionais com os princípios exatamente dessa maneira. Por quê? Porque se o tratado ele for mais específico, ele, naquelas questões específicas, vai ser implementado, e a lei não, certo? Por isso que nós temos essa regulamentação, tá bom? Existe também, só para que vocês entendam, a possibilidade de denúncia de tratados, e o que é essa denúncia do tratado? É a saída, né? Ou seja, o Brasil, como Estado soberano, ele tanto pode firmar tratados, como ele também pode sair desses tratados internacionais. Então, quando o Estado ele sai do tratado internacional, esse procedimento ele se chama de denúncia do tratado, onde ele sai do tratado. Então, ele saindo dos tratados, tem que rever a legislação adequada para saber o que é que vai ser aplicável ou não em cada um dos casos concretos. Tá certo? Mas são normas mais específicas que vocês não precisam ter esse conhecimento mais aprofundado. Tá certo? Nós podemos pular para o próximo tópico, que seriam exatamente os decretos. E aí eu volto a fazer aquela ressalva, né? Então, nós vimos anteriormente nos decretos legislativos e agora nós estamos falando só de decretos, né? Limpo, puro e simples. Existe uma diferença, porque o decreto legislativo é um decreto que ele é competência exclusiva do legislativo e ele é feito pelo legislativo e vai valer também como lei, mas ele é competência do legislativo. Esse decreto, simplesmente, sem ter uma adjetivação, ele, na verdade, é uma norma do Poder Executivo. E aí, esse decreto vai ser um ato normativo, um ato administrativo do chefe do Executivo, que é emanado pelo chefe do Executivo, pela autoridade máxima do Executivo. Então, no Brasil, no governo federal, só quem pode fazer decretos é o presidente da República. Nos governos estaduais, somente o governador do estado. No Distrito Federal, somente o governador do Distrito Federal. E nos municípios, somente os prefeitos, certo? Somente eles podem fazer esses decretos. Uma coisa importante, decreto, ele regulamenta uma lei. Então, o Poder Executivo, regra geral, tá certo? Existem exceções, mas como vocês não são da área jurídica, não precisam saber dessas exceções. Vocês precisam saber da regra geral. Então, qual é a regra geral? O decreto, ele regulamenta uma lei. Então, em regra, os decretos eles estão atrelados a alguma lei. Todo decreto, em regra, deve estar atrelado a alguma lei. Então, o chefe do Poder Executivo também não pode sair criando o decreto a seu bel prazer, ou, no linguajar mais coloquial, à torta direita. Ele tem que estar dentro de limites, certo? E os limites do decreto é exatamente as legislações, são as leis. Tudo que ele vai fazer é dentro da legislação, dentro dos limites legais. Tá certo? Então, você tem essa especificidade. E aí, o que acontece?
onde é que está previsto essa atribuição dos chefes do Poder Executivo de fazer decretos? Então, a previsão geral, que é aplicada ao presidente da República, que pode ser repetida pelos governadores e pelos prefeitos, é do artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, onde a função do decreto é exatamente regulamentar o conteúdo das leis. Então, ele disciplina como aquela lei vai ser cumprida a nível do Poder Executivo. Ele vai explicar como ela vai ser aplicada. Inclusive, essa regra prevista na Constituição, ela também tem o seu equivalente no Código Tributário Nacional, mais especificamente o artigo 99 do Código Tributário Nacional, né, que já estabelece que o conteúdo e o alcance dos decretos restringe-se aos das leis, em função das quais sejam expedidos. Ou seja, o decreto está totalmente atrelado à lei que o originou, ou que determinou a sua origem, né? Tendo que observar as regras de interpretação estabelecidas na própria lei a qual ele regulamenta, certo? Então, numa linguagem mais simples, nós poderíamos dizer que o decreto ele vai aclarar alguns conceitos jurídicos indeterminados que foram fixados por lei, ele vai dizer como aquela lei está sendo interpretada pelo Executivo, como ela vai ser implementada pelo Executivo, e ele só pode exatamente isso. Ele só pode se reportar aquilo que foi estabelecido na legislação, na lei que determinou a sua origem. Ele não pode ir além disso, certo? Então, por isso que é terminantemente proibido que os decretos criem tributos. Eles não podem criar tributo. Só quem pode criar tributo é exatamente a lei. Certo? E aí vocês viram que existem matérias específicas, né? Que são somente para, não é qualquer tipo de lei, é somente lei complementar. E aí, nós temos diversos tipos de decretos. Se vocês quiserem dar uma olhada, quiserem pesquisar, vocês podem analisar os regulamentos do imposto de renda, do imposto sobre produto industrializado, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, porque esses regulamentos, eles são baixados através de decretos. Os que alteram as alíquotas dos tributos, que mitigam o princípio da legalidade, ou seja, geralmente vem por decreto, que é o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, que é de produtos industrializados, o IOF, que é operações financeiras, a CIT combustível e o ICMS combustível, também são baixados por decretos, tá certo? As alíquotas deles. E aqueles que traçam regras sobre obrigações tributárias acessórias, também vem via decreto. As que atualizam monetariamente a base de cálculo dos tributos, também é estabelecido via decreto, e os que fixam ou alteram prazos para pagamento dos tributos, também são vias decretos, tá certo? Então você vê que o decreto, ele não cria algo novo, mas ele organiza aquilo que já existe na legislação, certo? Ou numa visão mais simplória, para você começar a formular uma ideia na sua mente, o decreto ele serviria para dizer como o executivo ele encara, como é que ele interpreta a legislação e diz como é que ele vai ser aplicado na prática aquela determinada situação, tá bom? Bem, a próxima espécie normativa são exatamente as chamadas normas complementares, certo? E aí, essas normas complementares não são as leis complementares. Lei complementar é uma lei. Aqui são as normas complementares. E essas normas complementares, que também estão lá, que a gente viu inicialmente, estão previstas, elas foram explicadas, ou seja, teve uma explicação melhor para elas, que estão contidas exatamente no artigo 100 do Código Tributário Nacional. Que normas complementares são essas? São os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Que atos administrativos normativos são esses? As portarias do ministro da Fazenda, as instruções normativas dos secretários da Receita Federal, as ordens de serviço dos delegados da Receita Federal, também são considerados normas complementares em matéria tributária. Também se encaixam nessas normas complementares decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, ou seja, as decisões do contencioso, né? Então, decisões do contencioso tributário também são aplicáveis ao caso.
Terceiro tipo de normas complementares, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. São os usos e costumes adotados pela própria administração, ou também alguns autores chamam de praxe administrativa. Também são considerados como sendo normas complementares. E aqui é importante ressaltar que essas práticas, esses usos e costumes, eles são meramente interpretativos, eles não inovam nada, ou seja, eles não trazem nada de novo, eles simplesmente interpretam o que já existe. E aí nós temos exatamente os convênios que são celebrados entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, né? Então, o outro ponto seria exatamente esse, o dos convênios, né? São celebrados. Eles também são considerados normas complementares, porque esses convênios, eles são feitos para ter uma colaboração entre os diversos entes, porque eles têm objetivos comuns, que é executar o bem comum da sua comunidade. Então, os convênios eles são formados entre esses entes políticos para exatamente eles colaborarem e conseguirem melhorar a parte financeira deles para que eles possam prestar melhores serviços. Tá certo? Pessoal, aqui nós finalizamos essa matéria aqui de legislação tributária desse semestre, né? Onde vocês precisavam ter exatamente esses conhecimentos gerais em matéria tributária sobre legislação tributária, certo? Esperamos que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio e entender um pouquinho melhor essa situação aí da legislação tributária, tá certo? Agradecemos aí a atenção de todos, desejamos uma boa semana e até a próxima aula, certo? Forte abraço a todos.